Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos, hoje é sexta-feira, dia 31. O dia, então, que nós fazemos a reflexão da Palavra de Deus para esse dia, que é em Marcos, capítulo 4, versículo 26 ao versículo 34. Não deixe de dar o seu gostei, de compartilhar esse vídeo com a sua comunidade. Muito bem, nós vamos então agora iniciar a proclamação desse Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra, ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje, nesse Evangelho, em Marcos, no capítulo 4, nós temos uma colocação de Jesus através de duas parábolas que dão uma visão do reino de Deus. São duas pequenas parábolas, mas que ensinam bastante para nós. Primeiro, essa parábola do semeador, que enfatiza o crescimento silencioso do reino de Deus, o crescimento espiritual invisível do reino de Deus, quer dizer, na imagem dessas sementes. E depois, a segunda parábola, que é o grão de mostarda, que é uma semente muito pequena, muito minúscula, e que mostra o poder expansivo do reino de Deus. Claro, nós temos um primeiro sentido aqui que Jesus ensina, que é o crescimento misterioso do reino de Deus, que é um processo gradativo, é um mistério realmente, não é algo que a gente nem sequer percebe claramente, mas a gente vai vendo pelos frutos que vão aparecendo. E é uma coisa muito gradual, é como uma planta que vai crescendo, a gente vai se dando conta que ela está desenvolvendo, né? Então a semente, ela é plantada no coração, que a gente sabe que é uma imagem para o solo, a terra, é o nosso coração. E com o tempo a semente germina e cresce, e mesmo que a gente não vá perceber isso claramente, ela vai dar resultado, porque ela vai germinando por conta própria. Então, está lá no solo, e o solo vai, fazendo com que aquilo ganhe impulso e cresça. Logo, dentro desse processo, desse crescimento misterioso, a gente precisa ter uma coisa chamada paciência na nossa vida, confiança, no poder de Deus. Porque Deus, ele trabalha em nossas vidas assim, de maneira silenciosa, de maneira invisível, enfim. E mesmo que a gente não veja os frutos aparentes na nossa vida, que não aparece tão claro, mas isso vai acontecendo num processo gradativo. Por isso a paciência é muito importante na nossa vida, no mundo espiritual. Depois a gente percebe o poder transformador aqui do reino de Deus através dessa parábola do grão de mostarda, em que Jesus coloca o exemplo de um grão minúsculo, muito pequeno esse grão, insignificante, mas com o potencial de se tornar uma grande árvore, enorme árvore. Ou seja, é a nossa fé, é uma imagem da nossa fé. Porque, por menor que seja a nossa fé, ela tem o poder de mudar o mundo. Ora, Jesus, ele está ensinando com isso tudo, que primeiro, o reino de Deus está no meio de nós. Se Jesus está aqui, se Jesus nasceu, se Jesus cresceu, ele veio a esse mundo, ou seja, como uma semente que foi jogada na terra, a gente sabe, ele veio a esse mundo, se encarnou, enfim, o reino de Deus então está entre nós. E as duas palavras ensinam que esse reino realmente está presente no meio do mundo. Cresce de modo silencioso e cresce de modo poderoso, sem dúvida. Se manifestando em nossas vidas, se manifestando em nossas comunidades, enfim, se manifestando em todo o mundo. Claro que daqui a gente pode tirar muitas lições para a nossa vida, lições valiosas. Primeiro, a lição da paciência e da confiança. Porque a vida é uma jornada de fé. E logo dentro dessa jornada de fé, a gente tem que ter paciência para ver os frutos aparecerem. A gente só não pode deixar de trabalhar, de estar buscando a nossa conversão. Os frutos vão aparecer. Basta ter paciência. Depois ele nos ensina sobre a semente, que é um símbolo da palavra de Deus. Logo a gente deve recebê-la em nosso coração, devemos regá-la com a oração, regá-la com a leitura orante, regá-la com os sacramentos, a semente vai crescer.
ela tem o poder para isso. E depois Jesus fala do poder da fé em si, porque a fé mesmo sendo pequena, e aí ele usa a imagem do grão de mostarda, ela pode mover montanhas. Se a gente cultivar essa fé vai se desenvolvendo e vai crescendo. Pois bem, vamos pensar nessas lições de Jesus, muito importantes para a nossa vida hoje. Vamos pedir a bênção dele agora nesse momento final da nossa reflexão e deixe o seu gostei, o seu like para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, irmãos, o Senhor nos acompanhe.